dia, a dor, a alegria nos faz celebrar a Páscoa de Cristo de novo, na vida do povo pra ressuscitar. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece como um novo mandamento do amor. O povo carrega tua cruz, na escura e na luz, marchando assim vai. A cruz planifica a vida, resposta sofrida à vontade do Pai. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que recebeu. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, segundo São Lucas, o nosso Senhor Jesus Cristo estava expulsando o demônio que era mudo. Pela força da oração, o nosso Senhor Jesus Cristo expulsou esse demônio que era mudo, e a pessoa que estava sofrendo a possessão foi libertada. Vemos aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a cura e a libertação de nosso Senhor Jesus Cristo. A cura e a libertação que o nosso Senhor Jesus Cristo realiza. E o nosso Senhor Jesus Cristo expulsou esse demônio. Foi em um exorcismo. Que um exorcismo é pela força da oração.
E somente uma pessoa delegada pelo sucessor dos apóstolos da igreja particular local, da diocese local, que pode realizar um exorcismo. Mas todos os batizados e enviados são exorcistas. Todos nós somos exorcistas pela força da oração. Na força da oração, oremos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que aqui o nosso Senhor Jesus Cristo orou com fé e expulsou o demônio e libertou a pessoa que estava sendo possuída. E todas as pessoas ficaram admiradas. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele age, Ele ensina e Ele age na força da oração. Por isso, vemos a revelação da ação de Deus através do discernimento lógico e da coerência da vida. E o que acontece? E essas pessoas começaram a murmurar contra o nosso Senhor Jesus Cristo, como disseram que era por Beelzebul que ele expulsava os demônios. E essas pessoas, depois outro grupo de pessoas pediram-lhe um sinal. Por quê? Por que um grupo de pessoas murmuraram contra o Senhor e depois outro grupo de pessoas pediram-lhe um sinal? Foi a cegueira espiritual daqueles que tentam desacreditar no bem realizado. Porque essas pessoas que tentaram desacreditar no bem realizado não tinham fé. Não tinham fé, eram pessoas do coração duro que deixavam o mal agir. Portanto, o nosso Senhor Jesus Cristo, libertando a pessoa e restaurando sua capacidade de comunicação, e as outras pessoas de cegueira espiritual que deixavam o mal agir, não o aceitaram. Por isso, a pedagogia de Jesus se fundamenta na praxe, mostrando que o reino de Deus é concreto e transforma a vida. Por isso, estejamos no reino de Deus, orando com fé como nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vemos que indicando que o reino de Deus chegou, e o nosso Senhor Jesus Cristo chama todos a reconhecer a presença de Deus nas ações de libertação e cura. Que essas ações de libertação e cura é pela força da oração. E temos que orar com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todas as pessoas. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e outros grupos de pessoas pediram um sinal. Mas o sinal já foi dado e as pessoas não viam o sinal. E o nosso Senhor Jesus Cristo repreendem os que pedem sinais, mas fecham o coração para a verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo ensina que é necessário ter humildade para reconhecer o bem realizado, mesmo quando este não se encaixa nas expectativas teológicas da vida. Por isso, aquelas pessoas da cegueira espiritual que deixavam o mal agir, não viam o bem realizado. Que hoje, onde tem pessoas que não veem o bem realizado, são pessoas cegas espirituais que deixam o mal agir. E temos que orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todas as pessoas sejam curadas e sejam libertadas. Em suma, no Santo Evangelho de hoje, vemos a pedagogia que nos ensina a distinguir a ação de Deus da ação do mal e assumir uma postura de compromisso com o bem,
e a combater a divisão, reconhecendo que a verdadeira fé produz frutos de libertação e comunhão. E aquelas pessoas que deixavam o mal agir, que não viam o bem realizado, pessoas cegas espirituais, não viam o reino de Deus que chegou. E por isso começaram a murmurar contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos em nosso cotidiano tantas pessoas com cegueira espiritual. Que essas pessoas sejam curadas e sejam libertadas. Que o nosso Senhor Jesus Cristo ora com fé e liberta todos, cura todos na força da oração, mas as pessoas de cegueira espiritual não viam. E essas pessoas cegas espiritualmente, vemos muitos em nossos cotidianos, vemos tantas divisões. E por que existem tantas divisões nas comunidades, como nas comunidades de trabalho? Porque existem muitas pessoas cegas espiritualmente que deixam o mal agir e não veem o reino de Deus que chegou, não estão no reino de Deus. Que essas pessoas se convertam e mudem de vida e orem com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e estejam no reino de Deus e tenham amor e caridade. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil e sobre todo o mundo. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus os ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios
mas cheio do desejo de, sobretudo na hora de minha morte, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.